O seu filho tá com diarreia e você quer saber como avaliar, como ajudar ele? Então esse vídeo é pra você. Olá, mamãe, eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente eu faço residência de pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E vira e mexe, a gente tem surto de diarreia na nossa vida e acaba cometendo muitos nossos pequenos. E você precisa estar segura para você saber como avaliar, quando você vai saber que é o momento de levar para o pronto atendimento, como é que você vai garantir a hidratação dessa criança. E a primeira mensagem que eu quero deixar é: a gente não dá medicação para cortar a diarreia. A diarreia é um sintoma de que está tendo uma infecção intestinal ali no intestino do seu filho. A gente precisa permitir que isso saia, que o que está fazendo mal para o seu filho saia. Cortar a diarreia faz com que os bichos que estão causando, né, que geralmente numa diarreia aguda são vírus e algumas bactérias, mas a maioria dos casos é viral a diarreia, que saia, para que não fique ali contido e que tenha risco de causar coisas piores para sua criança. Então, uma diarreia aguda, que é a maioria dos quadros gastrointestinais que as nossas crianças têm, pode durar até 14 dias de diarreia. Eu sei, é muito tempo, né? Mas é a minoria dos pacientes que vão ter esses 14 dias de diarreia. A maioria vai resolver ali entre 3, 5, no máximo 7 dias de diarreia. A gente consegue solucionar esses quadros. A gente só vai se preocupar mesmo, assim, em começar antibiótico para um quadro de diarreia quando for um quadro de disenteria. O que é uma disenteria? Uma disenteria é basicamente quando tem um nível de toxemia, ou seja, aquela criança está muito mais prostrada, com muito mais febre e tem sangue nas fezes dessa criança. Então, o primeiro sinal de alarme que você já vai saber: se tiver sangue no cocô do seu filho, ele precisa de uma avaliação médica. Mas, não tendo sangue no cocô do seu filho, você precisa ficar de olho no nível de hidratação da sua criança. E como é que a gente vai conseguir avaliar se a sua criança está bem hidratada? Você pode olhar se o seu filho está com o olhinho brilhante, quando ele está chorando, está saindo lágrima, isso é um sinal de que ele está hidratado. Se é uma criança que está fazendo xixi da forma habitual, que ele já está acostumado a fazer, está fazendo xixi bastante, aquele xixi bem clarinho, esse é também um sinal de hidratação. As crianças, quando elas começam a ficar desidratadas, elas passam por um período de querer beber água demais, então elas ficam com muita sede e acaba que na evolução desse quadro de desidratação elas depois perdem o interesse pela água. O nível de consciência, ou seja, o nível de alerta da sua criança também fala muito sobre a hidratação dele. Você precisa ver a sua criança no basal dela. Se ela tá muito irritadiça ou excessivamente, ou se ela tá muito sonolenta excessivamente, isso também pode ser um sinal de desidratação. E uma outra forma de avaliar também, que é mais específica para os médicos, para as crianças pequenininhas, é a muleirinha. Quando a muleirinha tá muito funda, também é um sinal de que a criança pode estar desidratada. E como é que você vai garantir a hidratação do seu filho em casa? Numa criança que não tem sinais de desidratação, o tratamento da diarreia vai ser feito em casa. E o que você vai fazer? Vai manter a alimentação habitual da sua criança. A gente pode acabar evitando alimentos que são laxativos, né? Frutas e legumes que são laxativos. A gente pode, nesse período, preferir alimentos que são mais constipantes, conforme tá nessa fotinha aqui, para você conseguir se basear, porque isso vai dar uma ajuda na diarreia, sim. E a gente vai se preocupar de dar para essa criança muito líquido, muita água, se for uma criancinha com menos ali de 1 ano de idade, porque entre 6 meses e 1 ano de idade a gente não quer que essa criança beba outros líquidos, né? Mas se for uma criança maior de 1 ano de idade, a gente vai dar para essa criança água, suco, chá, o que essa criança preferir ingerir. A gente vai garantir que ela esteja recebendo líquidos. E se for uma criança que mama no peito, a gente vai deixar essa criança mamar bastante, porque o leite materno tem bastante água que vai manter essa criança hidratada. E a gente pode fazer o soro de reidratação oral para essa criança. Numa criança que está recebendo tratamento em casa, a gente vai recomendar que ela receba o soro de reidratação oral depois de cada episódio de diarreia ou de vômito. A quantidade que essa criança vai beber vai depender da idade, mas acaba que muitas vezes a criança não aceita tudo que a gente tem para oferecer. Então, ali em média de uns 100 ml após cada episódio de diarreia ou de vômito é uma quantidade boa para essa criança receber, mas os bebês pequenininhos vão aceitar menos, os bebês maiores vão aceitar uma quantidade maior de líquidos. Mas fora do período do momento da diarreia, você vai estar toda hora oferecendo. E eu sei, é muito difícil de nossas crianças beberem água, mas o importante é que toda vez que você oferecer, a criança beber um golinho, se você oferecer várias vezes no dia, essa criança vai estar se mantendo hidratada, porque na soma de todas essas vezes que você lutou para oferecer líquido para ela, vai dar uma quantidade
imunidade boa e você vai analisando, observando esses sinais que eu te falei de desidratação. Se tiver algum desses sinais de desidratação, é hora de você procurar o pronto atendimento. E também, se a sua criança não estiver aceitando os líquidos por via oral, também, infelizmente, é o momento de você procurar o pronto atendimento, porque muitas vezes a gente vai precisar de outra via para manter a hidratação dessa criança, seja uma via passando uma sondinha ou através da veia mesmo, fazendo soro na veia para manter essa criança bem hidratada. Porque essa é a nossa grande preocupação na diarreia, é evitar que essa criança fique desidratada. E além da hidratação, a gente tem algumas medicações que a gente sabe que comprovadamente também auxiliam no tratamento da diarreia. Por exemplo, a gente tem o zinco. A gente sabe que a gente ofertar a dose de zinco, que é uma prescrição médica, por isso que eu não vou falar ela aqui, a gente sabe que ajuda a evitar a possibilidade dessa diarreia durar mais de 7 dias. E a gente também sabe que evita a possibilidade de um novo quadro de diarreia pelos próximos 3 meses depois do uso do zinco. A gente geralmente prescreve entre 10 a 14 dias o zinco durante um quadro de diarreia. A gente também tem os repositores de flora, que é quando a gente dá bactérias boas para essa pessoa tomar para povoar esse intestino, para melhorar a microbiota desse intestino. E a gente sabe que o repositor de flora também diminui em 24 horas o período de duração dessa diarreia. Então, são 2 medicações que vêm auxiliar o tratamento da diarreia. Mas o mais importante desse vídeo é a mensagem sobre a importância de manter essa criança bem hidratada e ficar de olho nos sinais de desidratação para você procurar um pronto atendimento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima!